Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Celso, estou aqui para gravar a aula sobre o livro do profeta Jeremias, este grande homem de Deus, que nos deixou um grande legado aí, com cerca de 52 capítulos do seu livro, que certamente nos inspiram, certamente nos abençoam muito com as suas profecias. E em seu livro nós encontramos diversas profecias que têm total relação conosco, que somos o novo Israel de Deus. E eu quero convidar você a, junto comigo, participar desta aula aí. Não será uma aula muito extensa, mas eu acredito que o conteúdo será bastante relevante para o seu aprendizado e para o seu crescimento espiritual. O livro do profeta Jeremias é um livro muito inspirador para nós. A vida dele é uma vida muito inspiradora. Ele é conhecido como o profeta chorão, aquele que sempre profetizou com muitas lágrimas. E a diferença dele como um profeta, há pouco eu gravei uma aula sobre Isaías, e a diferença das profecias de Jeremias para a profecia de Isaías é que, enquanto Isaías estava tentando uma reforma entre o povo judeu, Jeremias já tinha um outro objetivo. O objetivo de Jeremias, ao ser um profeta de Deus, é anunciar que o juízo de Deus iria vir sobre o povo em decorrência de tantos anos de desobediência, tantos anos de ouvirem as palavras do Senhor e eles não se arrependerem, não se converterem. Como em todas as aulas, eu procuro explicar um pouco sobre quem é o personagem, quando ele escreveu, como era o contexto histórico da época em que ele escreveu, e a gente sempre faz também a divisão do livro, por capítulos, às vezes até por versículo, mas desta vez eu vou fazer a divisão de acordo com as profecias de Jeremias. A Bíblia nos fala que Jeremias ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, que era uma cidade que ficava na terra de Benjamim, não era muito distante de Jerusalém, e por ser um filho de sacerdote, com certeza o destino de Jeremias já estava traçado, assumindo as suas responsabilidades por ser da linhagem sacerdotal. Certamente ele seguiria essa carreira, a carreira do sacerdócio. Nós sabemos que isso era passado de pai para filho. No entanto, Deus tinha outros projetos para a vida de Jeremias. Talvez ele estava almejando ser um sacerdote, enquanto Deus estava querendo que Jeremias fosse um profeta. Ele profetizou por cerca de 30 anos, alguns dizem um pouco mais de 30, nas minhas pesquisas eu observei que era aproximadamente aí 30 anos. Ele profetizou nos reinados de 4 reis. O rei Josias, que foi um dos grandes reis de Israel, um dos homens mais piedosos em termos de rei que talvez a Bíblia fale, depois de Davi. Fala também de Joacás, ele profetiza nesse período, Joacás. Ele profetiza no período em que Joaquim, pai, reina, e depois o seu filho Joaquim reina depois dele. E por fim, ele profetiza também no período de Zedequias, que foi o período já o final. Dizem os historiadores e os teólogos que o capítulo 52, que é o último capítulo do livro de Jeremias, já não fora escrito por ele, porque provavelmente ele já estava até morto, mas é muito interessante nós observarmos e aprendermos um pouco com esse livro. Eu dividi aqui o livro do profeta Jeremias pautado nas profecias que ele profetizou, E eu dividi aí pelos períodos dos reis, Ele profetizou aí sobre o reinado desses reis que eu disse agora há pouco,
E eu quero dividir aí as suas profecias baseado nos reinados destes homens que foram os reis dali do trono de Israel, né? No caso aqui mais Judá. Lembrando que ainda não havia acontecido o cativeiro babilônico, ele profetiza justamente sobre isso, dizendo que tudo aquilo que Deus tinha prometido iria acontecer e era para o povo esperar, porque não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Deus já havia decretado o castigo por conta da desobediência do povo, tá? No primeiro período aí das profecias de Jeremias, desculpe, ele profetiza no período do rei Josias. Josias foi um dos grandes homens de Deus, um rei absurdamente piedoso, um homem maravilhoso. Ele foi o rei responsável pela reforma religiosa em Judá. Foi no período dele em que um homem chamado Ilquias encontrou o livro da lei soterrado ali e no templo. E o que acontece? Foi um período em que eles começaram uma grande reforma religiosa em Judá. Um período em que eles estavam ali preparados para fazer uma grande reforma, e dizem os historiadores que o próprio Jeremias também profetizou sem obstáculos nesse período, né? Mas o que acontece? O cenário histórico começa a mudar um pouco, enquanto Jeremias aí teve um tempo de profetismo sem obstáculos, sem nenhuma barreira, enquanto Josias estava reinando, mas depois da morte de Josias surge um outro rei aí e começa um reinado bem difícil, principalmente pela questão do profetismo de Jeremias, né? As profecias, ou na verdade um tempo de profecia de liberdade começa a acabar, e agora ele então está profetizando sobre o reinado deste outro rei com certas dificuldades, né? Foi durante o período desse rei, que é o rei Joaquim, que Jeremias começa a profetizar sobre o cativeiro babilônico, dizendo que o castigo de Deus iria chegar, o povo não estava dando ouvidos. Isso aí a gente encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 22, do versículo 24 até o 30. Encontramos também no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 12. Né? Foi provavelmente no período do reinado de Joaquim que um homem chamado Pazur, que ele era o chefe ali dos sacerdotes do templo, talvez tenha sido nesse período em que Jeremias sofreu ali aquelas agressões, ele foi ferido e ele foi preso num cepo, né? Foi preso num pau por esse homem chamado Pazur e solto no outro dia. Então Jeremias ele sofreu bastante. Eu acredito que ele não sofreu somente no período em que Josias foi rei, mas depois disso as coisas para ele só se complicaram, porque os sacerdotes, o próprio povo se voltou contra Jeremias numa luta assim bem acirrada, né? Nós vamos ver lá na frente que os príncipes até tentam convencer esses reis maldosos a ouvirem a lei de Deus, ouvirem a palavra, mas no entanto eles preferem escolher um outro caminho, a outra via, que é a via da rebeldia, a via da negligência e da desobediência espiritual, e consequentemente as coisas ruins começam a acontecer. Depois nós vemos também que ele profetizou no reinado de Zedequias, né? E no reinado de Zedequias ele foi preso muitas vezes. Por diversas vezes ele foi encarcerado, ele foi colocado num calabouço. Nesse calabouço ele foi colocado e o calabouço estava cheio de lama, tiveram que tirá-los ali com cordas. Ele passou por um período muito difícil, né, Jeremias, porque ele tentava convencer o povo de que o povo precisava se render à Babilônia, né? É interessante que
o discurso de Jeremias não era um discurso que promovia a rebeldia ou promovia a luta armada contra a Babilônia. Pelo contrário, ele estava profetizando a vontade de Deus, que era para que o povo se rendesse, que era para que o povo não resistisse, porque se eles fizessem assim, eles teriam uma vida longa debaixo do reinado de Nabucodonosor, eles não seriam destruídos, pelo contrário, eles teriam condições de plantar suas vinhas, de continuarem ali na terra, né, sem ser destruídos, sem ver seus filhos sendo mortos à espada. Mas, no entanto, as pessoas não entendiam que o que Jeremias estava profetizando era a vontade de Deus. Eles achavam que Jeremias era um conspirador, eles achavam que Jeremias estava trabalhando para Nabucodonosor simplesmente para que o povo ali se submetesse ao jugo ou cativeiro da Babilônia, quando na verdade Jeremias estava fazendo o máximo possível, né, para que o povo compreendesse que ele não estava profetizando de si mesmo, ele estava profetizando a vontade de Deus, porque desde muito cedo Jeremias entendeu uma coisa. Ele entendeu que o profeta não tem autorização nem autoridade para falar de si próprio. O profeta só pode falar aquilo que o seu mensageiro enviou para falar. E ele, já desde cedo, aprendeu sobre isso, né? E ele diz lá no capítulo 44 que Deus estava profundamente ofendido com as atitudes do povo, porque o povo estava pecando contra o Senhor, o povo estava mais uma vez se rebelando, não estava querendo se submeter à vontade de Deus, mesmo sabendo que era época de eles se renderem à Babilônia, né? As profecias do livro de Jeremias, elas foram postas aqui, pelo menos no meu estudo, em ordem cronológica, né? Ou não foram colocados em ordem cronológica, porque é impossível, né, nós temos as datas corretas, mas eu consegui fazer aqui um balanço assim bem por cima daquilo que nós podemos aprender aqui sobre as profecias dele, tá? Eu quero convidar você a fazer aí a anotação, tomar nota, se você quiser pegar um caderno e uma caneta para poder escrever, porque são informações importantes que vão guiar vocês para um estudo mais profundo da palavra. Muito bem. O primeiro período, então, que Jeremias profetiza é o do rei Josias, né? Essas profecias nós encontramos no capítulo 2. Começa no capítulo 2 até o capítulo 12. Então, ele está o quê? Profetizando num período onde havia paz, havia bondade, porque Josias estava no trono. Depois, teve as profecias que ocorreram, ou Deus mandou que ele profetizasse no período do reinado de Joaquim, né, que era o filho mais velho de Josias. Isso nós encontramos onde? No capítulo 3 até o 18, depois nós encontramos no capítulo 25, nós encontramos no capítulo 35 até o 38. Então, nesse período, já não era mais Josias que estava reinando, era o seu filho Joaquim, que também não era um homem muito bom, não foi um rei tão piedoso assim. A terceira divisão das profecias de Jeremias, nós encontramos aí no período de Zedequias, né? Que foram as profecias que ocorreram durante o reinado de Zedequias, né? Que era tio de Jeconias, que era o filho mais novo de Josias, que foi um dos últimos reis de Judá. E nós encontramos essas profecias onde? No capítulo 21 inteiro, depois no capítulo 22, a partir do versículo 2 até o capítulo 27. Depois nós encontramos no capítulo 28, 32 e 34. E por fim, né, as profecias que foram pronunciadas também sobre o governo de Gedalias, né, quando Nabucodonosor invade Judá, ele dá a Jeremias a opção de ser ou levado cativo para a Babilônia ou de ficar na terra. Ele opta em ficar na terra, né, sob o comando desse homem chamado Gedalias, e que depois, tanto o povo quanto Jeremias, eles vão para o Egito ali, passar um tempo, um período assim bem difícil. É nesse período em que o povo se reúne com Jeremias e fala assim: olha,
tudo aquilo que o Senhor falar para nós através da sua vida, nós vamos fazer. E então Jeremias vai consultar o Senhor, e quando ele consulta, o Senhor dá a ele uma resposta dizendo: olha, fala para o povo fazer isso e aquilo. E quando na verdade o povo ouve as palavras do Senhor, eles acham que não era Deus que estava falando e que era simplesmente Jeremias. Ou seja, o povo mais uma vez estava endurecido, não queriam ouvir as palavras de Deus. Isso é bem típico do ser humano, né? Pedir para que Deus fale, e quando Deus fala, geralmente aquilo que o Senhor está falando não é ouvido, porque geralmente Deus não fala o que a gente quer ouvir, Ele fala o que a gente precisa. Uma das coisas que me chama muito a atenção no livro do profeta Jeremias, e que eu queria aqui deixar registrado antes de nós finalizarmos esta aula, é que no livro de Jeremias existe uma das grandes promessas bíblicas acerca da nova aliança, que é o capítulo 31, né? Deus está dizendo que, apesar de o povo ser rebelde, apesar de o povo estar pecando, que Deus tinha planos para ele no futuro. E o plano é de uma nova aliança, mas não é de uma aliança semelhante àquela que fora feita no passado, né? Onde as leis de Deus foram escritas nas tábuas de pedra. Não. Agora, Deus promete fazer com que uma nova aliança aconteça. E dessa vez, as leis do Senhor não estarão mais escritas em tábuas de pedra. Pelo contrário, Deus promete escrever estas leis nas tábuas do nosso coração. Eu acho isso muito interessante, porque mesmo diante da infidelidade do povo, mesmo diante da rebeldia do povo, a postura de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus continua sendo sempre a mesma. Deus não muda, Ele é imutável, Ele continua sendo fiel, mesmo que nós saiamos da nossa posição de fidelidade. Eu quero finalizar esta aula deixando aqui algumas implicações do livro de Jeremias para as nossas vidas. Primeiro, às vezes nós traçamos um plano para nós e parece que esse plano já está certo, é o que vai acontecer. Jeremias estava certo que seria um simples sacerdote, quando na verdade Deus tinha outros planos para ele. Então eu quero dizer para você, permita ou entenda ou aceite que os planos de Deus estão acima do meu, estão acima do seu. Porque quem traça o nosso destino, quem traça a nossa trajetória é Deus. Segunda lição que o livro de Jeremias me ensina é que todas as vezes que nós nos levantarmos para falar da vontade de Deus, nós vamos ter oposição. Porque a vontade de Deus, ela sempre vem na contramão daquilo que os homens estão vivendo. Se os homens estão vivendo no pecado, a palavra de Deus vem para confrontá-los, vem para corrigi-los. E por conta disso, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós pregamos a palavra de Deus, verdade é que muitos inimigos se levantarão, porque eles não quererão viver a vontade de Deus. E uma terceira e última implicação é que nós estamos vivendo esse período da nova aliança. O que Jeremias profetizou para um futuro distante, hoje nos alcançou. Nós somos o novo Israel de Deus. Nós fazemos parte dessa nova aliança, em que Deus escreveu as suas leis, não mais em tábuas de pedra, não mais uma lei que foi legislada pelos anjos, mas agora é uma nova aliança baseada naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e as leis de Deus estão impressas em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele não precisa mais escrever em tábuas de pedra. Ele escreveu nas tábuas do nosso coração. E eu quero finalizar esta aula dizendo para você, medite no livro de Jeremias, se aprofunde nesse livro. Depois, se você puder e quiser, faça a leitura do livro de Lamentações. Você vai ver ali o cumprimento das profecias de Jeremias, porque ele foi um dos poucos profetas que profetizou coisas que ele teve a oportunidade de ver se cumprir. Porque muitos outros profetizaram para tempos distantes, enquanto Jeremias está vendo ali cabalmente as profecias de Deus se cumprindo, seu coração se entristecendo, porque eram profecias que traziam o juízo de Deus. Então medite neste livro, se aprofunde nos seus estudos, que Deus te abençoe. Até aqui o Senhor me deu. Eu estou muito feliz de ter participado desta aula, que Deus possa te abençoar. Aprofunde-se nos seus estudos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Um abraço.